Não, eu acho que a proposta do governo, ela é importante que ela exista, que ela seja encaminhada oficialmente. O debate é o governo, o legislativo e os estados, os municípios e a federação. Então, do meu ponto de vista, é importante que a gente compreenda qual é a posição do governo, qual é a proposta do governo. O governo apresentou uma reforma da Previdência, a Câmara fez algumas mudanças, retirou algumas coisas, melhorou outras, mas aprovou o núcleo central da proposta do governo. Então é importante que o governo seja um ator importante, até pela credibilidade que o ministro Paulo Guedes tem, né, na área econômica, no mundo econômico, entre o setor privado, nos ajuda ele a ter uma posição, claro que eu acho que é muito parecida com a nossa, que é a unificação dos impostos federais. Aí vai ter uma polêmica em relação à CPMF, que eu já alertei, né, que aqui tem muita dificuldade de caminhar, mas acho que o governo tem que caminhar a sua proposta, aquilo que ele compreende, que é o melhor sistema para que o Brasil, para que a reforma tributária aprovada possa fazer o Brasil crescer e gerar emprego. Está demorando muito para o governo enviar, tem as duas comissões aqui, uma aqui na Câmara e uma no Senado, não está demorando muito para o governo? A tributária, ela sempre gera mais debate. Nós não estamos com pressa. Eu prometi ao governo que o governo, encaminhando a proposta deles, nós vamos acelerar a sua aprovação na CCJ, reabrir o prazo de 11 sessões. Nós queremos debater com calma, incluindo o governo de forma efetiva nessa discussão. Presidente, a Previdência é um passo importante no Senado hoje, com a apresentação da proposta do Tasso, que separou alguns assuntos para a tramitação da PEC paralela, entre eles a entrada dos estados e municípios na reforma. Esse assunto já foi vigorosamente rejeitado pela Câmara. O senhor acha que numa PEC paralela ele terá chances? Eu acredito que se os senadores dos partidos, dos governadores do Nordeste, se eles estiverem dispostos a votar a reforma da Previdência, passa a ter chance de aprovar na Câmara, assim, falando de forma bem transparente e aberta. Se os senadores dos governadores, né, dos partidos chamados de esquerda, não estiverem dispostos a votar a PEC paralelo, eu acho que é um esforço talvez desnecessário, assim, falando de forma bem clara para que depois os senadores não reclamem, né, da posição da Câmara. O que eu ouço dos parlamentares, que a gente ouve sempre, é exatamente essa necessidade de que aqueles deputados ligados a governadores que têm interesse na PEC, né, que ajudem com seus votos para que o desgaste, principalmente do tema dos estados, que tem um desgaste maior do que a reforma federal, porque trata especificamente de professor e policial militar, são duas estruturas com muita mobilização nos estados, né, são temas mais difíceis, então a gente precisa de mais apoio para ter chance de aprovar a PEC paralela na Câmara. Em relação ao Banco Central, eu queria saber o que o senhor discutiu hoje na reunião sobre a autonomia do Banco Central, sobre uma novidade em relação a esse assunto. A autonomia eu combinei com o presidente do Banco Central, com a equipe, né, com a diretoria do Banco Central, a gente organizar a semana que vem uma reunião com alguns líderes, com alguns parlamentares que gostam do tema da área financeira, da área econômica, para a gente fazer um debate junto com o presidente do Banco Central e o relator, o Celso Maldani, para a gente entender, né, qual é o verdadeiro ambiente sobre essa matéria. Meu sentimento é que dá para aprovar, mas eu preciso que, né, os líderes que defendem, os partidos que defendem a autonomia, que eles compreendam qual é o projeto e que eles trabalhem as suas bancadas para a gente avaliar. Mas nós discutimos também a relação Banco Central-CAD e mais alguns projetos que ainda não chegaram na Câmara, como a nova lei cambial. Presidente, senador Tasso está taxando entidades filantrópicas no formato dele da reforma da Previdência. Isso tem chance de tramitar aqui na Câmara com sucesso? Olha, eu fui contra, né, mas respeitei e votei junto com o texto do deputado Samuel em relação à tributação do sistema financeiro, da contribuição social sobre o lucro líquido. Eu acho que o ambiente de tributação é na reforma da tributária e não na reforma previdenciária. Mas o que eu estou dizendo, eu, por exemplo, o deputado Samuel colocou, eu tinha divergência em relação ao tema, mas respeitei, nunca falei isso antes de votar na Câmara, votei junto, defendi o texto como um todo o texto que foi apresentado pelo relator. Então eu prefiro que esses temas possam vir num debate no local adequado. Mas eu entendo a posição do senador Tasso. Ele tirou alguns temas, né, e recompôs as receitas com essas taxações. Né? Se elas são corretas ou não, isso é um debate do Senado, não é da Câmara. Não cabe
ao presidente da Câmara ficar aqui avaliando, né, temas novos que o Senado colocou. O Senado precisa votar e ir aprovando, aí sim cabe à Câmara avaliar, aprovar ou não esses temas, né? Mas o que a gente espera é que a gente possa ter uma economia efetiva, né? E isso o senador Tasso garantiu, uma economia efetiva, tirou apenas um tema que aqui foi muito bem discutido, estava bem organizado, inclusive uma regulação sobre esse tema, que era a questão da constitucionalização do BPC. Né? Isso gera muitos conflitos jurídicos, né? Muito conflito no judiciário, quase 30 bilhões por ano. Isso não é bom nem para as pessoas que precisam efetivamente do BPC, nem para o governo, né? Que fica sempre com perdas de orçamento desnecessário. Mas eu respeito, eu acho que a gente tem que esperar o Senado votar, parabenizar o senador Tasso pelo trabalho, aliás, como sempre, muito competente, muitas matérias que a Câmara já votou são de origem do senador Tasso, né? 99% do projeto vai ter certamente o apoio do Senado e depois de aprovado no Senado vai ter o apoio da Câmara. Presidente, em relação à reunião mais cedo com os ambientalistas e ruralistas, tem acordo para votar com dois? Me falaram de 2 terços. Eu acho que sim. Eu acho que 2 está bem encaminhado. Vamos ver agora se na reunião de líderes a gente consegue fechar esse acordo. Quais são esses 2 remuneração? Eu não sei quais 2 eles fecharam acordo, vou esperar para ver. A gente achou que Olha, com muita tranquilidade, né? A Polícia Federal ficou 2 anos e meio e não encontrou nada. Fez um relatório apenas com as palavras e o computador do próprio delator. Então eu estou muito tranquilo, com a certeza de que a PGR vai avaliar e vai levar esse inquérito ao mesmo lugar que levou o outro da Odebrecht, que é o arquivamento. Mas é democrático, eu não sou daqueles que criticam, né, a análise, eu faço a crítica no mérito. Eu acho que no mérito, você tratar de influência política como um ato de corrupção é um grande exagero por parte de quem chega, mas é legítimo, é democrático. O Brasil, as instituições estão funcionando, né, e para isso nós temos um sistema onde eles fazem a investigação, a PGR vai avaliar e depois o Supremo vai decidir. Muitos aliados do senhor falam que foi reação ao projeto de abuso. Eu nunca falei isso, discordo, né, daqueles que estão falando isso. Eu acho que um inquérito de mais de 2 anos tinha que terminar. Geralmente, o investigador não gosta de terminar as suas investigações dizendo que não encontrou nenhum fato além daquilo que o delator falou. E cria um caminho, né, porque não encontrou nada de concreto em relação ao que se falou de Caixa 2. Tem doação oficial, e aí a relação da doação oficial é porque eu tinha influência, esse é o ato, né, de desvio. Então, é legítimo, mas infelizmente muitas vezes o final de uma investigação, como é contra a política, nunca pode ser sem ampliação dos indícios iniciais. E a gente sabe que com a palavra do delator e com a sua estrutura de provas fica muito difícil, né, que isso possa avançar. Mas estou tranquilo, não acho que tem nenhuma relação com a Previdência, não acho que tem nenhuma relação com abuso de autoridade. Eles estão cumprindo o papel deles, né? Agora a PGR vai cumprir a dela, depois o Supremo, né? Da mesma forma, quando a gente vota o abuso, né, quando a gente votar o extrateto, quando a gente votar a reforma administrativa, né, a gente quer a mesma independência e o mesmo respeito que eu tenho pelos 2 delegados que concluíram o meu inquérito.